Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. A paz de Jesus. Salve Maria Santíssima. Podem sentar, irmãs queridas. Eu quero bendizer ao Senhor, não é, por esse momento de oração, por toda a moção que o Senhor já trouxe e revelou do que Ele está realizando em nós, em nossas vidas, neste dia, nesta manhã, neste primeiro dia da semana. E porque nós estamos no primeiro dia da semana, esse primeiro dia da semana marcou na Sagrada Escritura a vida de uma mulher que chorava. Nós vamos fazer uma experiência na vida, ou melhor dizendo, vamos fazer uma experiência com Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como nós chamamos aqui no Brasil. Maria é um nome comum no meio do povo hebreu. Só que um aposto, para diferenciar as Marias, poderia ser uma referência do lugar, do nome do pai ou do nome da mãe. No caso desta Maria, que nós vamos trilhar esse caminho com ela, ela é de Magdala. Magdala é uma cidade, um povoado, na verdade, um povoado bem próximo ao mar da Galileia. Quando nós vamos à Terra Santa hoje, neste povoado onde foram encontradas as ruínas de Magdala, construiu-se uma igreja em honra a Santa Madalena. Então é um povoado bem às margens do lago da Galileia, bem próximo a Cafarnaum, a cidade onde Jesus evangelizava, onde Pedro morava, não é? Ainda tem as ruínas de sua casa lá, com uma basílica, uma igreja linda que foi construída em cima. E esta Maria de Magdala, ela é citada nos 4 evangelhos. Quem é essa Maria? No capítulo 4 do Evangelho de Marcos e no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, vai identificar e dizer que esta Maria é aquela mulher onde o Senhor a libertou de 7 demônios. E a gente sabe muito bem que 7 na Sagrada Escritura, porque 7 é letra e tem significado, significa a totalidade. Agora imagina a totalidade da vida desta mulher atormentada por demônios. Tantas e tantas situações, no seu emocional, no seu psíquico, no seu corpo físico. A totalidade da vida de Maria estava sobre este tormento. Muitas vezes a gente associa com uma vida de prostituição, mas a palavra de Deus não diz que a vida de Maria estava sob esta condição, mas vai mostrar que a condição dela era este tormento na totalidade. E nós podemos pensar assim em todas as áreas da sua vida. Como Ana Maria colocou que Deus já estava tocando em nós, nesta realidade de curar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque nós somos constituídos de corpo, de alma e de espírito. Maria estava na sua totalidade, corpo, alma e espírito, sendo atormentada por demônios. E Maria Madalena
era uma das seguidoras daquelas mais dedicadas a nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Evangelho de Lucas vai dizer dessas mulheres que seguiam Jesus e que o sustentava com os apóstolos. Então Maria devia ter uma condição financeira boa também, porque ela era uma dessas mulheres seguidoras de Jesus que acompanhava o seu ministério, estava junto com Maria, mãe de Jesus, e que sustentava o apostolado de Jesus. Então, ela conheceu a verdade. Ela foi libertada por Jesus. E ela começou a seguir por gratidão, por amor, por um encontro pessoal e profundo na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. O encontro pessoal de Maria com Jesus foi tão tremendo, foi tão forte, que tudo o que ela tinha e fazia, ela colocou à disposição do Senhor e tornou-se uma seguidora de Jesus. E interessante que Maria de Magdala esteve presente no maior momento de dor de Jesus, que foi na sua morte na cruz. E continuou presente mesmo após a morte dele. Por quê? Porque foi a primeira, depois da Santíssima Virgem Maria, como diz a tradição, né? Vê-lo ressuscitado. A primeira a vê-lo ressuscitado. E a história bíblica mostra que Maria de Magdala não abandonou Jesus, nem mesmo quando ele encontrava-se morto. Que prova de amor esta mulher não dava a Jesus. E a primeira lição que a gente vai tirar da vida de Maria de Magdala era este amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, mulheres, temos uma carência, vou dizer assim, e a Ana Maria, que é especialista em cura interior, graças a Deus, né? Especialista em cura interior, sabe muito bem disso. Vou dizer assim, vou usar essa linguagem. Nós herdamos do paraíso da nossa mãe Eva essa carência, esse buraco que ficou na nossa alma, que às vezes a impressão que dá é que toda mulher quer preencher esse buraco com amores, e por causa disso procura o amor no lugar errado. E muitas vezes não é a questão de o amor humano, do relacionamento homem-mulher, não é disso que eu estou falando. Mas é esse buraco que fica na alma, que foi feito por causa do pecado original. Por causa do pecado original. Olha, Eva no paraíso estava totalmente sendo amada pelo Pai. O Pai a visitava. O Pai a amava. E ela sabia que era amada. O Pai deu-lhe um conselho, falou: querida, tu é a dona do pedaço. Olha, você manda nesse paraíso. Faça o que você quiser. Tu é a boa. Mas eu vou te dar só um conselho para que você viva eternamente. Não come aquela frutinha daquela árvore que está lá no centro. Certo, querida? Certo, Senhor? E está lá ela lá. Eu sou a boa, a dona do paraíso. Ah, ninguém mexe comigo. Eu me acho. E um dia, ela escuta a voz da serpente maligna, que entra sutilmente na vida dela e faz uma pergunta maliciosa que tira ela do plano e do propósito que Deus
tinha para a vida dela, que era a vida eterna sem passar pelo choro. E nós estamos aqui meditando as lágrimas que rolam do nosso rosto por diversos fatores e diversas situações. Foi enganada. E por causa desse engano, dessa esparrela que ela caiu, ficou esse buraco de carência, esse buraco que precisa ser preenchido com o reconhecimento e a tomada de consciência do amor de Deus. Somente o amor de Deus preenche esse buraco, este vazio. Nada, nem ninguém mais, nem o amor dos nossos filhos, nem o amor que nós mães sentimos para os nossos filhos, nem o amor dos nossos pais. Eu me considero uma pessoa totalmente amada pelo meu pai, que já está no céu. Se você pensar em uma mulher convencida de que é amada pelo seu paiinho, porque eu sou baiana, eu chamo meu pai de paiinho, sou eu. Uma vez eu estava animando um encontro com o padre Schuster, que todo mundo aqui no Brasil, nós da Renovação Carismática Católica, conhecemos muito bem um ministério fantástico que ele tinha. Ele foi pregar um retiro de cura e libertação lá na minha cidade, e na época eu servia no Ministério de Música e estava animando esse encontro. E ele chegou assim, porque ele sempre rezava conosco, Deus dava a direção e ele começava a pregação assim. E na hora que ele estava rezando ali, naquela hora, ele falou assim comigo: você é bonita? Eu falei: claro que eu sou. Aí ele disse: quem te disse? Eu falei: meu pai. Ele falou: nossa, esta mulher aí é curada. De uma brincadeira ele começou a pregar assim. Ele falou: nossa, essa mulher é curada. Por quê? Porque ela entendeu que ela é amada pelo pai dela aqui na terra. E começou o desfecho da pregação dessa forma. E para dizer que, mesmo eu tendo consciência, não tenho trauma a esse respeito, que sou, que fui, continuo, né? Porque eu creio que meu pai está em Deus no céu, então de lá ele continua me amando, sendo amada pelo meu pai, ainda assim não preenche os vazios do meu interior, que só serão preenchidos pelo amor de Deus Pai. Somente. Nada nessa terra preenche. É por isso que, infelizmente, nós temos uma humanidade que vive batendo cabeça porque procura a felicidade aqui, nessa terra. E a nossa felicidade, ela só será preenchida e realizada no céu. O que nós temos aqui nessa terra que causa satisfações e prazeres na nossa vida são coisas humanas que passam. Mas essa felicidade que não passa, nós só teremos em Jesus Cristo. Por isso que Maria de Magdala vem nos ensinar que nós precisamos ter um olhar focado unicamente no Senhor, porque só Ele é que pode secar as nossas lágrimas, colher as nossas lágrimas, enxugar as nossas lágrimas. Não só a lágrima física, mas a lágrima da alma, porque a alma chora. Porque a alma chora. Então, essa mulher foi a primeira que viu Cristo ressuscitado. E a história bíblica mostra que ela não abandonou Jesus, nem mesmo quando ele encontrava-se morto. Que prova!
prova de amor. Nem quando ele estava morto, ela não o abandonou. Veja que nós, mesmo agora sabendo que Cristo vive, reina e é o Senhor, a gente o abandona. A gente o despreza. A gente o ignora com os nossos pecados, com aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. Com Maria Madalena, nós vamos aprender a buscar o Senhor. E olha, minha irmã, o segredo é buscar. Buscar é a condição específica do discípulo, da discípula. E se você quer ser uma mulher do Espírito, uma mulher a modelo da Santíssima Virgem Maria, porque ela é o modelo para nós mulheres católicas, ainda que a Sagrada Escritura relata sobre várias mulheres maravilhosas na Sagrada Escritura, inclusive desta que nós estamos partilhando, Maria de Magdala, nenhuma delas chega aos pés da Santíssima Virgem Maria. Nós sabemos que tem mulheres no Antigo Testamento que prefigura a Virgem Maria, tipo Esté, Judite. Mas nenhuma delas se assemelha ao modelo de mulher que eu e você precisa ser, igual a Virgem Maria. Por que Madalena seguia Jesus? Foi só porque ela foi curada por ele? Ela foi aprendendo a seguir Jesus, porque no meio daquelas mulheres, quem estava seguindo Jesus? A Santíssima Virgem Maria. Então, Madalena foi companheira de Nossa Senhora. Tanto que, aos pés da cruz, quem é que estava lá? Quem estava? Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena. E o apóstolo João. Então, ela aprendeu. Então, buscar, se nós queremos ser, nós precisamos ser essa discípula como Maria Santíssima e como Maria Madalena, que seguiu. Por isso que o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 1 seguinte, vai trazer para nós. No primeiro dia da semana, se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Correram juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, os panos mais enrolados num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Preste atenção. Os discípulos foram, viu e acreditou. E voltaram para casa. Mas, entretanto, Maria se conservava ao lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco,
sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dita estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Veja, os discípulos voltaram para casa. Maria foi ao túmulo e encontrou a pedra. No caminho, quando ela ia, lá no evangelho de Marcos ou é Lucas, que não me recordo, ela ia cedo, ela estava com outras mulheres, viu? Porque elas estavam indo para ungir definitivamente o corpo de Jesus. Porque na sexta-feira a unção foi bem rapidinha, porque já estava entrando no sábado e pelo preceito judaico não podia. Eles eram judeus. Então foi bem rapidinho que colocou lá, porque entrando no sábado, que é o preceito judaico, não se podia fazer nada. Então ela volta no domingo, com aquelas mulheres bem cedo, para ungir definitivamente o corpo de Jesus. E no caminho elas vão pensando: nossa, quem vai rolar a pedra? Quando ela chega lá, ela encontrou sem a pedra. Minha irmã, pensa bem que muitas vezes na nossa vida, diante das situações que nós enfrentamos, nós também perguntamos: quem vai rolar essa pedra, ou vai tirar essa pedra do meu caminho, ou de cima de mim? Porque às vezes nós estamos assim, como se tivesse uma pedra achatando o nosso coração, não é verdade? Nos esmagando a alma, pressionando, não é verdade? Mas a gente precisa clamar o poder de Deus, ainda que eu não sinta, não veja, mas eu tenho que abrir a minha esperança ao poder, à ação de Deus que move, que retira qualquer pedra da nossa vida. Só Ele pode fazer isso. O que nós fazemos é colocar a pedra. Muitas vezes somos nós mesmos que pegamos a pedra e colocamos em cima de nós. E às vezes, por causa do vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou a pobre sozinha aqui. A gente mesmo pega a pedra e fala: vem pedra, fica. Dá um trabalho para Jesus rolar essa pedra, né? Então Maria foi pensando: quem vai rolar a pedra? Mas encontrou a pedra rolada. Quando ela viu que tinham rolado a pedra, ela saiu correndo para chamar os discípulos, que olhou, como vimos no texto bíblico, voltou para casa. E Maria permaneceu ali do lado de fora chorando. Chorou a dupla ausência do Senhor. A ausência porque ele já estava morto, e a ausência porque roubaram o corpo do meu Senhor e eu não sei aonde está. Chorou 2 vezes. A dupla ausência do amado de sua alma. Muitas vezes a gente chora 1, 2, 3 milhões de vezes.
diante de tantas situações que foge do nosso controle, diante de situações que nós não podemos fazer absolutamente nada. Só Deus pode fazer. Mas nós mulheres temos uma mania de querer ser Deus. Vocês já perceberam? Quando a gente ora pela conversão do filho, do marido, etc, etc, a gente ora, diz que confia, está nas mãos de Deus, mas vai lá, toma de Deus de novo e fala, não, o Senhor está demorando demais, o Senhor parece que não escuta a minha oração, me dá aqui. A gente quer ser Deus. Porque a gente toma da mão dele para colocar na nossa de novo. Maria chorava lá a dupla ausência da morte trágica de Jesus e do desaparecimento do corpo dele. E olha, como é que nós podemos reconhecer o Senhor e identificar o Senhor no meio dos sofrimentos? Como é que no meio das suas lágrimas, das suas dores, do sofrimento, quando a alma está chorando, melhor dizendo, quando a alma está sangrando, a alma sangra? Sangra! Como é que no meio de tudo isso, a gente vai reconhecer o Senhor? Porque quando a gente chora, os olhos ficam embaçados, anuviados, a gente não enxerga nada, não é verdade? Sexta-feira eu estava quinta-feira. Estava fazendo fui convidada, né, para fazer uma live com uma comunidade lá na Paraíba. Quando eles entraram no ar com a live, gente, o impacto, e cantando a música do Padre Jonas, vem, vem, vem. Gente, o impacto da unção, a força do Espírito Santo foi tanta, mas tanta, do casal que orava, que eu fiquei impactada de uma forma e comecei a chorar que não sabia porque eu estava chorando. Da força da unção do Espírito Santo. Eu chorava, 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 e os olhos ficavam embaçados, não enxergava mais nada. Já não enxergo sem o óculos. Não enxergava mais nada. Na minha frente ali, ó, o roteiro da pregação da live. Meu Deus, e agora? Isso, porque quando a gente chora é assim. Fica embaçado, a gente não enxerga. Os olhos ficam tomados pelas lágrimas. Neste momento, quando a alma está sangrando, os olhos estão chorando, os problemas, os sofrimentos que faz parte da natureza humana, a gente vai sofrer. Quem é gente aí? Levanta o braço. Pois é, filha, vai sofrer. Está sofrendo? Quem está sofrendo, levanta o braço e as duas pernas juntas. Pois é. Tem como fugir do sofrimento? Nananina, não. Porque o sofrimento, crendo em Deus ou não, faz parte da natureza humana. Até os ateus sofrem e não tem como fugir do sofrimento. Então, como reconhecer Deus no meio de tudo isso? No meio da dor, no meio daquele sofrimento que faz a gente chorar, que os olhos ficam anuviados. Como eu vou reconhecer Deus? Porque somos nós que nos afastamos de Deus. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós. Vamos voltar ao jardim lá do Éden. Quando Eva pecou, não vou falar de Adão não, que é um encontro para mulheres, né? No encontro dos homens, os homens falam de Adão, a gente vai falar de Eva. Quando Eva desobedeceu ao Senhor, a bendita fez o quê? Se escondeu de Deus. Mas Deus se escondeu de Eva? Não, que Deus é um homem modesto e elegante, não é, Rosinalva? Elegantíssimo. O que é que Deus faz? Vai ao jardim e chama eles pelo nome, volta lá para o chamar, o procurando. A palavra de Deus é linda. Quando diz ao cair da tarde, Deus volta ao jardim e os chama pelo nome. Olha como é que Deus é elegante.
Eu acho que não foi os ingleses que criou o chá da tarde, foi Deus. Que foi lá chamá-los, porque ao cair da tarde da nossa vida, Deus vem nos chamar. E muitas vezes, por causa da nossa indiferença, não escutamos a sua voz. Mas Ele continua no jardim da nossa alma, nos chamando todos os dias ao cair da tarde. Todos os dias. Então, Ele não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dEle. Ou às vezes, por causa do sofrimento, a gente se afasta e acha que foi Ele que se afastou. E aí, meus queridos, nós afastamos por causa da preguiça. E olha, a preguiça é um fatal para a vida espiritual. Quer matar a vida espiritual? O vírus mortal, pior do que essa peste que o mundo está vivendo, se chama preguiça. É a preguiça que mata a vida espiritual e nos afasta de Deus. O outro vírus, egoísmo. O mundo gira em volta de si mesmo. Você só olha o seu próprio umbigo. E quando cansa, para não ficar tonta, porque girou de um lado só e volta girando para o outro lado. O egoísmo nos afasta de nosso Senhor. O outro que nos afasta de nosso Senhor, a ira e a raiva, o descontrole. Pensa em uma raça que descontrola facilmente, é a mulher. Do mesmo jeito que a gente tem todos os defeitos e todas as virtudes, meu Deus, parece que em nós acende tudo, não é verdade? Haja força do Espírito Santo para domar. Então a ira, a raiva, o descontrole. O descontrole é tanto que aquela mulher que diz que ama, ela tem a capacidade de ferver água e colocar no ouvido do marido quando está dormindo. Não é? Nossa, uma vez eu fiquei escandalizada quando eu vi num jornal desses aí, sensacionalista, que a mulher matou o marido, cerrou eles em pedaços, cozinhou e assou, e colocou em sacos e enterrou espalhado pela cidade inteira. Falei, caramba, essa aí, viu? Essa daí, vou te dizer, não é secretária de Lúcifer não. Deixou o próprio Lúcifer incorporar em seu coração para fazer uma atrocidade dessa. Então, a ira e a raiva temos que ter muita força do Espírito Santo para não perder o controle. Para não perder o controle, porque mulher, o bichinho que perde o controle fácil. E o único jeito de não perder o controle, porque, gente, ó, se perder o controle, vai ficar igual Maria de Magdala no passado. Possuída por 7 demônios. No corpo, na alma e no espírito. Então, precisamos do Espírito Santo para nos controlar. E não deixar que essas coisas nos afastem de Deus. A outra coisa que nos afasta de Deus, sabe qual é? A idolatria. Aí você vai falar, nossa, Antonieta, mas na Igreja Católica todo mundo sabe que nós não somos idólatras, porque a gente gosta da imagem da Santíssima Virgem Maria, do ícone de Nossa Senhora, do ícone de Nosso Senhor. A gente não está adorando a imagem nem o ícone. A gente sabe disso, né? Catequese, a gente aprendeu quando criança. Só os bobos que se deixam contaminar por essas babaquices que falam por aí. Mas a idolatria que eu estou falando, e o conceito de idolatria é esse, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa no lugar de Deus. E muitas vezes, essa idólatra aqui que vos fala,
já colocou o marido no lugar de Deus. Pensa. O povo é assim, ó. Se perdeu, casou, se consertou. Eu fui o contrário. Eu me casei e me perdi. Por que eu me perdi quando eu me casei? Porque eu fui uma idólatra. Eu me afastei de Deus. Eu peguei o meu marido, tirei Deus do meu altar e coloquei o meu marido no lugar de Deus na minha vida. E o idolatrava. Nossa, que homem maravilhoso. Eu faço o que eu quero, eu deito e rolo. Então a gente coloca o marido no lugar de Deus, o filho no lugar de Deus. Tudo bem que a gente fala, tu é minha vida, minha vida. A gente sabe quando a gente fala com a pessoa, tu é minha vida, porque a gente ama a vida da pessoa. E amamos mesmo. E amamos mesmo. Não é verdade? Meu marido até brinca comigo. Nossa, Antonieta me chamava de vida, agora olha para mim e fala, oi, morte. O engraçadinho do Tiago. Agora ela olha para mim e fala, oi, morte. Para tirar sarro comigo. A gente coloca o filho, a filha. É a minha vida. E idolatra o filho e a filha. Coloca o filho e a filha no lugar de Deus. Coloca a profissão e a ascensão profissional. Não é, Ana Maria? Eu sei que a Ana Maria atende uma renca de mulherada na cor interior. Não é? Coloca a ascensão profissional no lugar de Deus. E nós, missionários, a gente pode ter que colocar a missão no lugar de Deus. Não é, meninas? Não é, Ana Maria? É. Atenção, mulherada da Canção Nova. Cuidado, que a gente pode colocar a missão no lugar de Deus. E se a gente fizer isso, nós estamos ferradas. A gente pode colocar a nossa vocação no lugar de Deus. Isso nos afasta de Deus. Coloca a profissão. Gente, eu estava ouvindo uma consultora de moda, porque a Rosinalva é consultora. Muito boa, viu? Foi ela que me ensinou que o rosa fica bem em mim, agora eu não largo dele. Né, Rose? Então a Rose é consultora e precisa. Porque a mulher de Deus precisa estar bem, andar bem. Ana Maria também lida com essas coisas de moda, né, Ana Maria? Olha, Rose. Pois é, na minha paleta de cores é esse. Não largo mais do... Então a Rose me ensinou. E eu estava vendo uma outra amiga que eu tenho que trabalha com consultoria de moda. Estava fazendo uma live com uma especialista nos Estados Unidos, brasileira. E o que é que ela apontou que eu fiquei boquiaberta? Elas são católicas. Uma pesquisa na Califórnia que foram feitas com mulheres acima dos 30 anos de idade, com um nível profissional lá nas alturas, com a sua capacidade profissional top das galáxias, PhD, pós-doutorandas, com salários assim maravilhosos, embora a mulher, infelizmente até hoje, com a mesma profissão do homem, só porque ela é mulher, ela ganha 8% a menos no salário. Mas nós somos católicas. A gente não resolve esses problemas rasgando sutiãs. Viu, meninas? Não é a nossa via de luta, não é essa. A nossa luta, a nossa espada de luta é pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa pesquisa feita com mulheres apontou o quê? Essas mulheres colocaram a profissão acima de tudo. E quando chegou na idade, depois dos 30 anos, caiu num desgosto, em uma insatisfação total. Porque descobriram que o seu papel quanto mulheres seria as que têm vocação para o casamento, casar, constituir família e ter filhos. E aí, por que não fez isso? Diz, com todo o salário, com toda a ascensão profissional, eu sou infeliz.
A minha vida não tem gosto, não tem sabor. Por quê? Porque não exerceu aquilo que é próprio da mulher exercer. Caiu na idolatria de colocar Deus no lugar. Colocar a profissão no lugar de Deus. E no lugar de Deus não se coloca nada. No lugar de Deus não se coloca nada. Nada. Por quê? A importância que Deus tem na nossa vida é tudo. O restante vem por acréscimo. Por acréscimo. Eu fui isso e só quebrei a cara, sabe por quê? Porque quando eu descobri, eu estava, nossa, gente, as minhas amigas falam, rapaz, eu quero ter um marido como esse. Tonieta do céu. Porque todos os desvarios que vocês imaginar que uma mulher poderia fazer, eu fazia comigo. Eu fazia comigo mesma. Por isso que eu coloquei o marido no lugar de Deus. E agora, quando eu descobri que ele era um adúltero, com 300 mulheres na rua, amantes na rua, eu quebrei a cara. Quebrei a cara, aí lembrei e falei, meu Deus, Deus existe. Fui correndo atrás de nosso Senhor. Fui correndo voltar para Deus. E a duras penas entrei num processo árduo para me perdoar da besteira que eu fiz comigo mesma. E me perdoando, automaticamente correr atrás, perdoando das facadas que ele estava me dando pelas costas. E graças a Deus, o processo do perdão, da libertação dele também, renovou toda a nossa vida. Senão, nem sei onde eu estaria a uma altura dessa. Então, minhas queridas, Madalena, naquele momento, diante daquele túmulo, porque veja, muitas vezes nós estamos como Maria Madalena, parada diante do túmulo onde não tem cadáver chorando. É assim que a gente faz com os nossos problemas. É chorando diante de um caixão sem o morto dentro. Então Maria estava assim, numa tristeza profunda. O desespero de perder a alma, o amado de sua alma. Ela não entra no túmulo, ela está na entrada do túmulo chorando, chorando, chorando. E naquele momento em que ela está chorando, ela se inclina, diz o texto bíblico, ela se inclina para olhar dentro do túmulo. Quando ela se inclina para olhar, ela vê 2 anjos lá dentro. Ela nem se importa. Gente, se a gente vê 2 anjos, se entrar um aqui, eu nem sei o que é que a gente faria. Mas ela chorava tanto com saudade do desespero de ter perdido o Senhor, que ela nem se importa com o anjo que ela vê. Gente, o anjo é a manifestação do poder de Deus. É uma ação sobrenatural. A mulher vê 2 anjos, mas ela não quer nem saber dos 2 anjos. Porque o foco da alma dela é nosso Senhor. Diante dos nossos túmulos, nós precisamos nos inclinar com humildade para olhar e buscar onde está o Senhor, o amado da nossa alma. Para buscar o Senhor, o amado da nossa alma. Ela vê. E quando ela vê, o anjo pergunta, por que tu choras? E ela fala, ela nem está aí para o anjo, levar o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Maria só buscava o Senhor, o seu Senhor, o buscava com todo o seu coração, buscava com a sua mente, buscava com o seu corpo, buscava com o seu espírito. A gente aumenta o sofrimento da nossa vida, porque a gente não sabe buscar o Senhor com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso corpo. E porque a gente não sabe, tudo cresce na nossa vida. Tudo vira um monstro na nossa vida. A busca amorosa, fiel, perseverante, que de custar aceitar a realidade de ter perdido Jesus, deixou Maria naquela condição, porque Jesus é tudo para Maria de Magdala.
E em meio às lágrimas, ela vira-se para trás e ela vê o jardineiro. Por quê? Lá no paraíso, quem era que estava lá sempre chamando? Deus. Quando ela vira-se, esse virar de Madalena é lindo, porque quando ela vira-se, ela vai lembrar do encontro pessoal dela com Jesus. Ela vai lembrar da intimidade amorosa que ela tinha com ele. Ela vai lembrar do Senhor que a libertou. Ela vai chorar da nostalgia, porque naquele momento não tem mais volta de tudo aquilo que ela experimentava com o Senhor. Não tem. Na sua dor, ela se vira. Ela não olha mais para o túmulo. Ela não olha mais para os anjos. Mas ela vê aquele homem que faz a mesma pergunta que os anjos fez para ela. Por que choras? Por que você está chorando? Aí ela olha para ele, porque os olhos anuviados, cheios de lágrimas, não reconhece, não vê. E Jesus glorioso, o corpo, o estado como ele está, a gente não consegue ver com esses olhos, reconhecer com esses olhos a olho nu. E ela fala, se foi o Senhor que o levou, diga-me aonde ele está e eu vou buscá-lo. E quando ele pronuncia o nome dele, porque lá no paraíso, Deus chamou Adão e Eva pelo nome, porque o Senhor nunca nos deixa de chamar pelo nome. Ele te conhece, ele sabe o teu nome. Como é teu nome? Está fraco. Como é teu nome? Ele continua te chamando pelo nome. E quando o Senhor pronuncia Maria, chama pelo nome, voltando-se novamente para ele, que está vivo e glorioso, ela o reconhece prontamente e chama meu mestre, Rabone. Ela crê a partir da sua escuta. Por isso que é muito importante trabalharmos a escuta, minhas queridas. Eva no paraíso escutou também a voz da serpente. Maria Madalena reconheceu porque ela escutou a voz do mestre. Na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado, porque um lado a serpente continua falando para nos enganar. E do outro lado, o Senhor está constantemente nos chamando pelo nome. E o Espírito Santo é que nos dá sabedoria e entendimento para reconhecer e diferenciar a voz da serpente da voz de Deus que nos chama. Maria crê a partir da escuta de sua voz, sua presença, que ela tanto desejava. E olha, quando Maria virou-se, ela olhou, ela estava inclinada chorando. Quando ela virou, ela ergueu a cabeça para olhar o Senhor. Quando nós estamos chorando, que nós erguemos a nossa cabeça, as lágrimas caem e aquela nuvem limpa os nossos olhos. Por isso que a gente faz aquela brincadeira com criança, quando começa a chorar, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, para a criança olhar para cima e as lagriminhas escorrer e o olho ficar limpo e ela poder enxergar. A mesma coisa o Senhor faz conosco. Que possamos, da nossa inclinação ao túmulo, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, nos virar para olhar o Senhor que quer enxugar todas as nossas lágrimas. O Senhor vai enxugar as nossas lágrimas aqui? Não. Esquece que não vai ser aqui nessa terra. Nós somos da Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja da cruz. Aí cruz dói? A cruz faz chorar? Mas para entrar no céu tem que passar por ela, não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outro jeito. Tem?
Não tem, minhas irmãs. É aqui que ele vai secar nossas lágrimas? Não. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Que vai falar dos céus novos e uma terra nova. Quem é aqui? Eu não estou chamando de velha não, não é, Ana Maria? Mas é porque Ana Maria é dos tempos do início aí da Canção Nova com o Padre Jonas. Que a vida toda falou de céus novos e terra nova, não é? É nos céus novos e uma terra nova que o Senhor enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Qual foi a primeira condição? Essa que nós estamos vivendo, da dor, do sofrimento, das lágrimas que nós derramamos aqui.